Saudações agorianas, meu nome é Rafael. Hoje é dia de ranquear as 11 edições da nova série. Eu sei que atualmente ela já foi para além da número 11. No atual momento eu li até a número 11 e é até ela que eu vou ranquear. Então, sem mais enrolação, porque eu já falei a respeito de Zagor em muitos outros vídeos, inclusive eu tenho até playlist sobre Zagor aqui no canal. Antes de fazer o ranking, eu vou apresentar as edições aqui em ordem mesmo, de numeração, é claro, e farei apenas um breve comentário a respeito de cada uma delas, e destacarei as que eu já tenho review aqui no canal. Começando pela número 1, a gente tem aqui a grande estreia da nova série. A história, ela trata aqui de um revival, do retorno de dois vilões clássicos do personagem, ao melhor estilo super-herói. A segunda, diferente da primeira, que comporta apenas uma história, essa daqui apresenta duas. Na primeira história, a gente tem ali também um retorno de um personagem relativamente antigo, dentro da mitologia zagoriana, mas que nesse caso não é um vilão, e sim um aliado. Enquanto a segunda, a gente tem uma história de terror que se passa ali em um forte, ou melhor, nos arredores de um forte. A número 3, de história única e fechada, tá? Lembrando que todas as histórias da nova série são fechadas. Trata aqui também de um revival, de vilões e aliados clássicos do Zagor. Também é uma história mais voltada para o terror, e o apelo místico dela aqui é maior do que nas duas anteriores. A número 4, também de história única, a maior em quantidade de páginas. Essa daqui eu considero a mais diferente de todas, porque ela apresenta um tipo de história muito mais próxima à do Martin Ster. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma verdadeira aula, sobre não só a história ali do mundo antigo, mas da tradição filosófica também, principalmente no que remete a Aristóteles. E ela é desenhada por um artista sérvio, apelidado de Beni Kerak, que é simplesmente fenomenal. Ah, e eu já havia esquecido de falar a respeito de qual delas foi resenhada já no canal anteriormente. Então, da número 1 até a 4, tem resenha aí no canal. A playlist vai ficar linkada aqui e ao final do vídeo também. A número 5 também é um revival, só que ela é um pouco mais coerente até do que os anteriores, porque a gente não tem aqui o retorno do vilão especificamente, mas sim dos seguidores dele. Os sectos do Kandrax são tão piores quanto ele. Diferente até da anterior, o tom aqui é muito mais sério e o teor da história é bastante violento. Também é composta por uma única história e essa não foi resenhada por mim. A número 6 também trata aqui de um revival, também com história única e fechada, com a melhor capa de todas, e o diferencial dessa daqui está no fato de que ela é a mais sci-fi, ou melhor, a que mais tem ficção científica entre todas publicadas até agora. A gente tem aqui o retorno de um grande vilão da mitologia do Zagor, e que é o maior quando o assunto envolve aí ficção científica. Essa aqui realmente é sci-fi na veia. A número 7, também de história única. Essa daqui não se trata de um revival, é uma história original, bastante trágica, por sinal, e mais pé no chão em relação aos temas das anteriores. Lembrando que todas as publicações da nova série são materiais inéditos. Essa linha ela não trabalha com republicação. Zagor número 8, a segunda maior em quantidade de páginas, mas aqui a gente tem duas histórias. As duas aqui também são revivals de algum momento do personagem. Enquanto a primeira trabalha aqui o retorno de um personagem indígena que era um antigo vilão e agora virou um aliado do Zagor, mas que nessa história aqui ele está contra o Zagor, e aí você tem que ler para entender o porquê. Ah, e ele é um dos poucos que já conseguiu derrotar o Zagor no braço. Essa história ela não tem nada de sci-fi, mas ela flerta bastante com o sobrenatural. Já a segunda, de nome A Filha do Mutante, eu considero até hoje a história mais violenta do personagem. Violenta do ponto de vista gráfico. O que é mostrado aqui é aterrorizante. Eu já cheguei a falar desse material aqui no canal. Essa segunda história, ela sim, além de ser mais semelhante até com os materiais, ou melhor, os conteúdos trabalhados em quadrinhos de nicho de super-herói, como os X-Men, por exemplo, ela também tem um apelo bastante sci-fi. Eu diria que essa história estaria em segundo lugar dentro desse ranking, nesse aspecto, nessa abordagem da ficção científica. Nova série número 9, também de história única. Essa daqui, diferente das anteriores, ela se assemelha mais à número 4 e à 7, mas ela é a mais pé no chão entre todas.
Aqui a gente tem um drama histórico que aborda questões relacionadas a racismo, ali no contexto, né, do Antigo Oeste. De todas, eu já adianto que essa é a mais dramática. E talvez a mais indicada para não leitores de Zagor, que estão em busca de mais realismo dentro das histórias. Zagor número 10, que eu já cheguei a resenhar aqui no canal, edição da nova série com 2 histórias. A primeira história da edição também trata aqui de um revival. É o retorno do vilão em que os seguidores apareceram na nova série número 5, ou seja, é o retorno aqui do próprio Kandrax, que dá título aqui à própria história. Essa é voltada totalmente ao sobrenatural e a um estilo de roteiro cheio de reviravoltas. Enquanto a segunda história, ela é original e ela também flerta aqui com um aspecto mais sci-fi. A gente tem aqui a presença de um vilão elemental, em que o Zagor, com a ajuda de 2 arqueólogos, tem que dar cabo dele antes que o pior aconteça. E por fim, a número 11. História aqui que retrata um apocalipse zumbi, como a própria capa, né, já denuncia. O nome da história é Zumbis in Darkwood, edição com uma única história. Aqui a gente vai ter aquele padrão de lutas contra zumbi, ao melhor estilo ali, Walking Dead ou qualquer outro material similar. Vocês entenderão a relevância dela dentro do ranking. Da pior para melhor, a gente tem aqui, em último lugar, a nova série número 2, com 2 histórias terríveis, tanto na arte quanto no roteiro. Apesar que a segunda ela é regular, é uma história mediana, de terror, mas ela está aqui porque é algo assim bem genérico. E a arte dela talvez me agrade um pouco mais por ela ter uma palheta mais voltada para a temática mesmo. Mas mesmo assim, eu não acho que o desenho se salva. Essa daqui não recomendo, principalmente para aqueles que nunca leram Zagor e estão iniciando agora. Passe longe desse material. Na sequência das piores, vem Zagor número 11. Muito fraca em roteiro, já quanto à arte, não. Mas também o estilo aqui do artista não está entre os meus favoritos. Mas é uma arte bonita que condiz aqui com a temática do horror. Mas a história em si é terrível, muito mal contada, cheia de clichês, totalmente genérico. Terrível assim, na minha opinião. A indicação que eu dou em relação a essa HQ também é fuja, principalmente para você que nunca leu Zagor. Não comece por aqui. A partir de agora, eu diria que viria o ranking corretamente. Essas 2 primeiras que passaram, eu diria que não vale a pena a leitura. Não vale a pena gastar o dinheiro, mesmo para você que queira ler e guardar, colecionar de alguma forma, e não tenha tara pela questão da numeração, então eu acho que deveria passar longe, se você não se importar com buracos ali na coleção. Se eu pudesse voltar atrás, né, e soubesse como essas histórias seriam, eu não teria comprado. Ainda na sequência, né, da pior para melhor, vem aqui a número 1, que apesar de ter uma arte incrível, e que a arte é uma excelente porta de entrada para aqueles que vêm, principalmente de quadrinhos, né, com a temática super-herói, com o gênero super-heróico, né, melhor dizendo, mas a história já nem tanto. Eu até gosto da história. Por estar aqui numa mensal, então eu acho que tá ok e totalmente cabível. Ela tem alguns momentos assim brilhantes, muito marcantes, mas eu acho que é só também. Eu a classificaria como uma publicação ok, e só isso. É como eu falei, a partir de agora não vai ter material ruim, vai ter aquele mais regular para o excelente. Na sequência vem a nova história número 5, ela aqui sofre do mesmo mal da primeira, tanto que eu tenho até em dúvida, né, qual eu colocaria na frente da outra. Mas acho que a ordem que eu montei é a que mais condiz, né, com a minha avaliação pessoal, o meu gosto, que depois de um tempo pode mudar. Por que não? Essa daqui também segue uma história, nos mesmos moldes, é um revival e tal, mas dos acólitos, né, do grande vilão, roteirizado aqui, né, pelo atual curador e principal roteirista de Zagor, e com uma arte também, assim como a anterior, incrível, né, fenomenal, que encaixa muito bem, né, com o que está sendo contado aqui, e que apesar de ser uma história bastante assim violenta, ela é uma história de vingança e de retorno, ok, assim como a primeira, só que com um grau de violência aqui um pouco maior, mas ela não traz nada demais. Ela é um conteúdo aqui de mensal e apenas isso. Depois vem a nova série número 7, uma história de vingança aqui muito boa, não é um revival, ela tem aquele tipo de plot que te engana no final, e a publicação ela te ganha por isso. Você começa achando que vai ser uma coisa meio padrão e cheio de elementos ali inexplicáveis, mas quando ela chega ali perto do fim, te joga aquela bomba, né, na cabeça, aquele balde de água fria. Você realmente entende o que está acontecendo ali, e que na verdade é o personagem que está vendo aquelas coisas, né, e contando aquelas coisas, e não como as coisas realmente são. Essa aqui vale a pena para aqueles que estão buscando mais dramaticidade e uma temática assim mais realista, de certa maneira. Tem que ler para entender o porquê. Eu estou evitando aqui dar spoiler, porque justamente é o final que vai te ganhar.
E na sequência vem a nova série número 4. Assim como a anterior, ela procura trabalhar mais com o realismo, mas com o diferencial que ela traz ali toda uma carga histórica. É como eu havia falado, há uma verdadeira aula aqui de história e de história da filosofia antiga, e com um final trágico, e com uma vilã aqui totalmente assim determinada e forte, na falta de uma palavra melhor. Ela te ganha, apesar de ser vilã, você acaba em alguns momentos até torcendo por ela, porque existe uma justificativa dela estar ali. Em seguida, a nova série número 9, de todas, é a que possui aqui a abordagem mais realista e dramática até, porque não? Se você quer impressionar alguém com um drama ali histórico, que se passa, né, em uma época próxima ao Velho Oeste, propriamente dito, então essa é uma ótima indicação. História extremamente pesada, não pela violência em si, violência gráfica, né, eu me refiro, mas pela temática em si. Ela é extremamente assim pontual e pesada. Vale muito a pena. Eu diria que ela só não está em primeiro lugar porque se você tirasse o Zagor e colocasse o Tex ou qualquer outro personagem, a história ia funcionar. Eu acho que seria esse o motivo mesmo. Ela parece uma história do Tex do que propriamente do Zagor, de tão realista e dramática que é. Então, já fica a dica aí. É fã do Tex, nunca leu Zagor? Então, é uma boa pedida. Em quarto lugar, nova série número 10, duas histórias aqui fenomenais. A primeira do Kandrax, ela é cheia de reviravolta, ele é um vilão bastante carismático, fora que o roteiro aqui ele é sensacional. O Kandrax ele tem um auxílio aqui de outro vilão, que quando você descobre quem é, realmente assim, é um balde de água fria, como na anterior. E mesmo a segunda história, né, da criatura de água, ela é uma história simples, né, e relativamente curta em relação à primeira história, mas muito boa, muito bem contada, cheia de explicações científicas ali em relação à origem do fenômeno, dada pelos arqueólogos, muito boa mesmo. Em terceiro lugar, nova série número 6, essa daqui eu recomendo para que a pessoa entenda o que realmente é Zagor. O interessante desse ranking, como você pode acompanhar aí vários estilos narrativos dentro de uma mesma série, né, editorial, algo que não existe em nenhum outro tipo de publicação da Bonelli, completamente assim surreal e ao mesmo tempo faz todo sentido. Essa daqui é o Zagor Sci-Fi na veia. É o estilo que realmente faz com que ele se diferencie de todo o resto, com esse tipo de temática, né, que se passa no passado. Para você ter uma ideia, o vilão que está por trás aqui da história, Hellinger, ele tem pacto com extraterrestres. Então, nas histórias dele, a gente vê o Zagor enfrentando alienígenas, discos voadores, robô gigante, monstros marinhos de metal, que são submarinos, né, na verdade. Simplesmente fenomenal. Mas eu já aviso, tem que ter descrença total para ler esse tipo de história. Se você está procurando ali realismo, então essa não é indicada para você. Mas tudo aqui é muito bem contado e amarrado, nada é forçado. A existência de todos esses elementos que eu acabei de elencar possui um fundamento. Portanto, eu diria que aqui você tem o Zagor. Em segundo lugar, nova série número 8. Essa daqui quase entrou como sendo a primeira. Essa daqui é mais complicada de indicar porque ela vai muito da questão do gosto pessoal e também da questão da sensibilidade a histórias com maior grau, né, e teor de violência. Como eu havia falado, a segunda história aqui, que é a Filha do Mutante, que é a maior da publicação, diga-se de passagem, ela é a história mais violenta do personagem que eu já vi até hoje, graficamente falando. Mas para mim está entre as melhores, porque ela mistura aqui ficção científica com terror, mas é o terror não aquele sobrenatural ou psicológico, algo do tipo. É o terror mais voltado para o splatter, né? Melhor dizendo. Aquele conteúdo mais gore, violento, mais pesado, dentro do gênero terror/horror. O objetivo aqui não é causar sustos ou alguns desconfortos, mas sim te chocar. Já a segunda é uma história muito boa, justamente pelo o vilão adversário do Zagor é um indígena extremamente formidável. E apenas ele e um outro personagem que ainda vai aparecer nas histórias do Zagor conseguiram derrotar o herói aqui no braço. E o Zagor apanha dele aqui de novo. Mesmo que dessa vez ele seja um pretenso aliado, né, do personagem. Mas tem que ler a história para entender o que está acontecendo com ele. E ela envolve bastante essa questão do sobrenatural, né, e do misticismo também. Eu diria que essa primeira história está muito mais próxima a uma história ali regular do Mágico Vento do que do próprio Zagor, mas que também é muito boa, o que justifica a posição dela no ranking. E por fim, em primeiríssimo lugar, vem Zagor Nova Série, número 3, com uma capa aqui também espetacular. Eu considero ela melhor porque ela consegue unir o elemento
terror, né, barra sobrenatural, muito caro, né, as histórias do Zagor, que assim como a ficção científica, o terror ajudou a consolidar conceitualmente o que a gente chamaria hoje, né, de uma história do Zagor. É um dos estilos que ajudou a moldar esse gênero, que é o que o Zagor é hoje, não só uma franquia, mas ele também é um gênero narrativo dentro da nona arte. E também literário, porque o Zagor também já teve livro, com uma arte que me agrada bastante, com uma paleta ali voltada, né, mais para o terror, e com um roteirista que já escreveu Tex, inclusive até uma Tex Willer recente, roteirizou também uma das histórias do último almanac publicado até a data da gravação desse vídeo, só que eu gosto muito mais do que ele fez nessa história do que nas do Tex. Para quem gosta da temática terror e sobrenatural, essa daqui é um prato cheio. E o principal, né, que é um tipo de gênero que perpassa em tudo que é publicado de Zagor, que é a questão da aventura em si. Ou, como alguns procuram definir Zagor, a aventura pela aventura. Essa daqui eu indico de olhos fechados para começar, mesmo quem nunca tenha lido nada de Zagor. Mas isso para quem não se importa com a questão do terror. O ideal é começar pelo gênero ali que mais te agrada. Então esse foi aqui o ranking da nova série, agora apresentado na ordem de classificação mesmo, do pior para o melhor. Mas é como eu disse quando eu falei a respeito da última edição. Você não deve começar necessariamente pela primeira aqui no meu ranking. Observe o estilo narrativo que mais te agrada, né, de todos que eu comentei aqui, independente do meu ranking, e comece por ele. Daí em diante, tente ir mudando de estilo para que você comece a se habituar, para não já ficar chocado, né, logo no primeiro contato, que é o que eu acredito que acabou até afastando alguns leitores do próprio Zagor, justamente por ter começado ali com um estilo que ou ele não conhecia, nunca tinha lido nada daquele jeito, ou que não agradava mesmo, de forma alguma. Então foi isso, espero ter ajudado, espero não ter ofendido ninguém aí, né, com o meu ranking. Um grande abraço e até o próximo vídeo.